Estamos de volta e em Petrópolis tem produção de shiitake que anda se esparramando para outras modalidades também. Você já experimentou uma massa de pão de cogumelos? Em tempos mais tranquilos, gostaria de ver como é a produção de cogumelos e terminar o passeio apreciando um prato desses na serra. Então, olha só esse cantinho de Petrópolis que fica lá no Independência. Toda essa área verde faz parte do sítio do Rafael, que fica no bairro Independência. Ele é produtor de shiitake e shimeji, que são espécies da família dos cogumelos. A relação que a minha avó teve em manter preservada a área verde aqui no sítio me deu a ideia. Aqui nós montamos uma agrofloresta, nós temos nossa horta orgânica e a fungicultura, que são os shiitakes e os shimejis. Os shiitakes e os shimejis, os cogumelos, eles filtram ar. A relação com temperatura e umidade é muito importante. Então você ter esse cultivo numa área bem preservada, isso é muito importante. Está explicado então o porquê de tanta vida vegetal nas áreas em que os produtores cultivam cogumelos. Mas afinal, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o shiitake? Vamos lá, então o shiitake, ele é um fungo. Eu brinco que não morde no animal, não faz fotossíntese, não é vegetal, então nós temos o reino fungi. Então, na verdade, aqui é feito todo o processo de inoculação dessa matéria orgânica, que você vai ter a comidinha que o shiitake mais gosta. Essa comidinha, depois de todo o processo laboratorial, ela é posta dentro desses sacos, correto? E aqui ele vai ficar maturando. Essa aqui é a sala de maturação. Na verdade, o branco que você está vendo aqui é o shiitake, é o fungo. Ele está comendo toda essa matéria orgânica. Esse composto aqui, ele é feito por serragem maravilha de eucalipto, tá legal? Junto com feno, tá? E aí você tem todos os processos de asepsia, e inoculação, processos laboratoriais. Depois de 60 dias na sala de maturação, o fungo já consumiu toda a matéria orgânica desses blocos de fora para dentro. E a segunda etapa do processo de cultivo dos cogumelos é a sala de floração, fase em que os cogumelos se propagam por meio dos esporos. É nessa fase que os shiitakes tomam a forma tradicional, como são conhecidos, lembrando o formato de um botão. Quando chega nessa cor mais marrom, é porque realmente ele já foi consumido. Aqui são os cogumelos nascendo. Todos esses aqui vão se tornar cogumelos de shiitake. A partir do cogumelo, ele abrindo o chapéu, ele vai soltar pelos alvéolos os esporos e assim propagar a espécie. Esse seria o cogumelinho perfeito do shiitake, tá? E no ponto de maturação perfeito. O chapéu foi crescendo, como nós vimos anteriormente, ele vem com uma bolinha, ele abre. No que ele abre, aqui nos alvéolos, ele começa a soltar os esporos. E esses esporos é que vão se unir e formar o micélio, que é aquele branco que nós vimos anteriormente, perpetuando a espécie. No mundo todo, são mais de 12 espécies diferentes de cogumelos comestíveis. O Rafael cultiva apenas 2 dessas espécies, o shiitake e também o shimeji. Esse é o shimeji. É o mesmo processo, tá legal, do fungo, Ele é despertado, só que você vai ter um outro resultado, um outro tipo de cogumelo. O shimeji chegou um pouco depois que o shiitake no Brasil e bem depois que o Paris. Mas é outro cogumelo que já está caindo no gosto do público brasileiro. Então você tem todo um trabalho a ser feito ainda no Brasil em cima dos cogumelos, tanto os comestíveis como os medicinais. O cultivo de cogumelos deve acontecer com alta umidade e baixa temperatura. Eles não necessitam da luz solar. E no Brasil devem ser cultivados em estufas ou ambientes climatizados. A região de Petrópolis é propícia ao desenvolvimento porque lembra o clima europeu. O shiitake e o shimeji são de origem asiática e os cogumelos, de forma geral, são medicinais, ricos em vitaminas e proteínas e o manejo é de baixo impacto ambiental. Tudo aquilo que tinha lá dentro, os blocos, eu trago para cá. Eles vão virar adubo. Eles vão se decompor. E eu estou enriquecendo o ciclo de nutrientes. E esse aqui é o que já está mais tempo.
Por isso a cor escura. Já é matéria orgânica. Você reconhece um solo rico assim pela cor negra. Matéria orgânica decomposta. Cogumelos, verde, natureza e, por que não, uma relação mais estreita entre as pessoas e a vida orgânica. Tem até convite para um dia assim. E aí, você toparia? Aqui no sítio, a ideia é começar a receber as pessoas no fim de semana para ter uma experiência, que seria o quê? Conhecer a área de fungicultura, ter uma explicação, né? Entender como funcionam os cogumelos e fazer os almoços, fazer suas refeições, seu almoço aqui conosco, com pratos desenvolvidos por mim, né? Em cima, baseados em cogumelos. Ah, e falando em refeições, que tal acompanhar o processo de como são feitos os pães de shiitake? É um pão de fermentação lenta, né? Vocês viram aqui eu fazendo a primeira salva do pão, né? Depois ele é posto para fermentar, fermenta-se 24 horas. No dia seguinte a gente faz um novo processo com ele, tá legal? Um novo processo com ele, uma nova sovada. E a partir daí a gente vai acrescentar o shiitake temperado e o queijo. E ele vai para o forno. Cada vez mais o brasileiro e o sul-americano têm descoberto cogumelo e têm consumido mais, com os seus benefícios para a saúde.